Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. Nós estamos conversando sobre o futebol, a globalização do futebol brasileiro, nessa época de Copa do Mundo. Participam dessa nossa conversa os técnicos Antônio Lopes e Evaristo de Macedo e o jogador de futebol Sávio Bortolini. Sávio, como é que é essa questão? Você quase parou de jogar e resolveu continuar jogando aí, estimulado pelo Evaristo. Como é que é essa coisa? É curioso porque quando eu voltei da Europa, da minha última temporada na Europa, ano passado, e moramos perto, no Rio de Janeiro, né, em Ipanema, e frequentávamos a mesma academia, perto de casa. Eu encontrei com o Evaristo também estava fazendo lá musculação, e ele me perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, acho que já deu, eu fiquei muito tempo lá fora, estou com 35 anos, estou parando. Ele falou, não vai parar nada, cara, não vai parar, tem que continuar, você está bem ainda, estou vendo você bem fisicamente, e tenta jogar o máximo que você puder. E, enfim, eu acho que isso fez com que eu refletisse mais, falei, pô, vou pensar um pouquinho mais realmente, e pensei, surgiu a oportunidade, a proposta do Avaí, tive até uma proposta, logo depois disso tive uma proposta para voltar para a Europa, proposta do futebol grego, mas eu resolvi não voltar mais para o futebol europeu e acabei aceitando a proposta do Avaí, que para mim está sendo assim, fantástico. O primeiro semestre foi muito bom, porque o Avaí conseguiu o bicampeonato catarinense, depois de 60 anos que não conseguiu um bicampeonato. A gente foi campeão esse ano. E começou bem o brasileiro, começou bem, né? o brasileiro. Eu tive uma lesão muscular, estou 1 mês e meio, agora já estou curado e vou voltar agora depois do recesso da Copa. E como é que é essa coisa do corpo, né? Porque com a idade aumenta a frequência das lesões e a recuperação é cada vez mais demorada, né? Mais demorada. Como é que é isso? Olha, redobrar os cuidados? Não dá para você fazer um exemplo com 36 anos do que você fazer com 20, 22. Isso é impossível. Eu acho que o principal fator nessa idade é a recuperação. Isso, é claro, demora mais, você tem uma lesão de uma partida para outra, o seu corpo demora mais para responder. Mas eu falo uma coisa importante também, quando você chega com 34, 35, 36 anos e se sente bem ainda correndo e jogando futebol, é o que você fez com o seu corpo 10 anos atrás. Eu acho isso um fator importante, né? Dos 20 aos 25, 30 anos. Se você se conservou, se você se cuidou, eu acho que com essa idade você tem uma resposta melhor. Agora, é claro, se você levou uma vida totalmente fora do padrão de um atleta profissional, consequentemente você vai parar antes, você vai ter problemas antes, físicos, e você não vai render como você queria render com 35, 36 anos. E a preparação física hoje é totalmente diferenciada do grupo, né? Então, para determinado jogo, né? Quase que individualizado. Então, tem um grupo de jogadores que vai trabalhar de uma forma, outro grupo vai trabalhar de outra. Essa é uma questão importante. O pessoal mais idoso, né, dentro do futebol, ele tem um tratamento em termos de preparação física totalmente diferente daquele que é mais jovem, né? Não vai se ministrar o trabalho físico para um grupo de jogadores de menos de 25 anos, o mesmo que vai se dar para um jogador de 30 anos. É importante. Mudando de assunto, do ponto de vista do futebol como estrutura, como organização, a sensação que a gente tem é que nós estamos atrasados nisso. Os clubes ainda são muito desorganizados, com muito problema, atrasa salários, às vezes dão um passo maior do que a perna. Qual é o que na opinião de você, por exemplo, Antônio Lopes, que já conviveu com o futebol em diferentes situações, em diferentes momentos, o que você acha que precisa se resolver de vez no futebol brasileiro? Eu acho que é a parte administrativa do futebol, né? Os dirigentes têm que administrar melhor o futebol, se organizar melhor. Eu acho que os clubes têm que se profissionalizar totalmente. Você vê que esses clubes que já iniciaram aí
estão se tornando profissionais, né, eles estão se destacando, como é o caso do Internacional, que profissionalizou totalmente o futebol, o Grêmio também, o próprio São Paulo, né? Eu acho que o caminho tem que ser esse. Né? Os clubes já estão tentando se estruturar melhor, mas ainda não estão se profissionalizando. Então, eu acho que a profissionalização total do futebol é que tem que ser o caminho acertado. A sensação que a gente tem assim, de que o futebol virou um grande negócio global, foi globalizado. A vinda de jogadores para o exterior passou a ser uma fonte quase que inesgotável de receita, mais ou menos como exportar soja e minério de ferro, avião, da Embraer e tal. Mas que quem ganha com isso são mais algumas pessoas do que os clubes, do que as instituições do futebol. Quer dizer, tem muita gente ganhando dinheiro com o futebol sem dar nada em troca para o futebol, a não ser descobrir o jovem talento e tal e conseguir vender ele para um grande clube europeu. É isso mesmo ou é uma visão preconceituosa minha? O que acontece no futebol é que o dirigente não pode ser torcedor. O dirigente, ele tem que ver as coisas com clareza e sem a emoção, porque senão vai complicar. O fato dos jogadores saírem do país, irem para fora, e os clubes prepararem os jogadores, e chegarem os empresários e tal, é porque realmente os clubes não têm uma situação financeira estável. Não existe. Se você vê aqui no Rio de Janeiro, a dívida do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, é uma coisa monstruosa. E ela continua aumentando, porque não se vai gerir o clube profissionalmente, vai se gerir o clube emocionalmente, entende? Então, pagam-se às vezes salários que o clube não tem capacidade, não recebe. E tendo em vista a ajuda que os clubes vêm recebendo, porque a televisão, por exemplo, dá aos clubes uma situação extraordinária, entende? Hoje, as empresas de marketing, principalmente de marketing esportivo, eles ajudam muito os clubes, mas só que os clubes gastam muito também, entende? Porque a competição entre os clubes é muito forte. Então,